E aí, meu nome é Akilan e esse é um novo vídeo. Esse vídeo nós vamos falar do Gambit, ou Remy LeBour, que é um personagem francês da Marvel Comics, um super-herói integrante dos X-Men, criado por Chris Claremont e Jim Lee. O personagem teve sua primeira aparição em Uncanny X-Men edição 266, em agosto de 1990. Remy possui vários apelidos, entre eles Le Diable Blanc, Diabo Branco, Cajun, Gambit, Dirge, Gumbo, Death ou Morte, Swamp Hat, Rato do Pântano, entre outros. O Gambit possui a habilidade de manipular energia cinética. Ele também é habilidoso em arremesso de cartas, luta corporal, no uso de um cajado e também um exímio jogador de pôquer. Por ser um ladrão profissional, poucos X-Men confiaram em Remy quando ele primeiramente se uniu ao grupo, e uma fonte de tensão entre ele e seu interesse amoroso de longa data pela vampira. Isso foi exacerbado quando suas ligações com o vilão Senhor Sinistro foram reveladas. Alguns de seus colegas de time aceitaram que Gambit honestamente busca redenção. Gambit tem se mostrado mais vulnerável ao longo dos anos, principalmente quando se trata de vampira. Uma das características que o define é que ele era fumante, assim como Wolverine, mas com a política de antitabaquismo da Marvel, essa característica desapareceu por completo. Aos seus 10 anos, Gambit morava na rua, mas foi adotado por Jean-Luc LeBour, o chefe do Conselho da Liga dos Ladrões, uma organização fundada em Nova Orleans. Como parte de um pacto de paz entre a Liga dos Ladrões e a Liga dos Assassinos, um casamento foi organizado entre Gambit e Belladonna, a neta do chefe dos assassinos. Porém, o irmão de Bella, Julien, não queria que o casamento acontecesse. Então, desafiou Gambit para um duelo. Gambit o venceu e o matou. Com isso, Gambit foi banido de Nova Orleans para prevenir uma guerra entre as duas ligas. Remy vagou pelo mundo usando suas habilidades de ladrão e de mutante, levando apenas o seu baralho com cartas energizadas de energia sintética. Em um certo ponto, Gambit concordou em ajudar um time de assassinos conhecidos como os Carrascos, que trabalhavam para o Senhor Sinistro. Remy não percebeu que Sinistro mandaria os Carrascos para massacrar uma comunidade de mutantes subterrâneos chamada de Morlocks. Eventualmente, Gambit encontra a Tempestade dos X-Men, que tinha sido transformada em uma criança com amnésia por sua babá. Ele a ajuda a escapar de seu inimigo, o Rei das Sombras, e eles se tornaram amigos. Depois, quando o professor Charles Xavier voltou de um período longo em viagem no espaço, Tempestade, depois de ter recuperado suas memórias e a verdadeira identidade, patrocinou a admissão de Remy nos X-Men. Remy permaneceu desde então no time e se apaixonou pela jovem vampira, que era uma membro dos X-Men. E Belladonna se tornou sua inimiga. Logo, os X-Men descobriram o papel de Gambit no massacre dos Morlocks. Assim, Gambit foi obrigado a deixar o time, pelo menos temporariamente. As habilidades do Gambit incluem agilidade sobre-humana, equilíbrio, resistência, durabilidade, flexibilidade, precisão, reflexos apurados, velocidade e força aprimorada, possuindo todos os atributos físicos de um corpo humano naturalmente desenvolvido para constante movimento, como um gerador vivo de energias biocinéticas. Isso também provoca interferência estática ao seu redor, o tornando imune à intromissão de telepatas. E ao ponto máximo de seus poderes, isso aumentou tornando-se uma aura biocinética ambiente constante ao redor do seu corpo, que neutralizava todos os outros poderes mutantes com o contato físico direto com ele, permitindo que ele tocasse em vampira. Gambit possui um engenhoso charme hipnotizante. Ele consegue fazer com que as pessoas acreditem que o que ele diz é verdade e agirem à sua vontade usando a fala. Apesar de algumas mentes terem se mostrado imunes a seu charme, já foi dito que a pessoa não pode saber do charme para que ele funcione.
foi teorizado nos Guild Books da Marvel Comics que Gambit é capaz disso carregando matéria cerebral do indivíduo em questão. Uma curiosidade sobre o Gambit é que quando mais jovem, Remy era capaz de usar seus poderes apenas em olhar ou pensar em determinado objeto ou ser vivo. Conforme ia crescendo, seu poder aumentava mais e mais, até que chegou ao ponto que fugiu de seu controle, obrigando-o a buscar a ajuda de um cirurgião que retirou parte de seu cérebro em uma intervenção cirúrgica para a diminuição de suas habilidades mutantes, ministrada por Senhor Sinistro, a pedido do próprio Gambit. Posteriormente, em uma viagem no tempo, voltou ao passado e teve essa parte de seu cérebro reimplantada, ressaindo suas habilidades ao potencial máximo, o que permitiu que retornasse ao presente, transformando-se em energia pura para lutar contra o novo Sol. Entretanto, na batalha, acabou perdendo parte deste poder. Agora falando dos romances do Gambit, Remy é considerado um grande conquistador. É guapinto, atlético e ainda possui um dom que é o de deixar as pessoas envolvidas com seu charme. Em várias passagens dos quadrinhos, dá-se a entender que Gambit teve muitas mulheres em sua vida, porém, as mais importantes foram Belladonna, sua ex-esposa, Genevieve, morta brutalmente por dentes de sabre, e Vampira, o grande amor de sua vida, com quem possui um relacionamento turbulento, mas que é verdadeiro. Outra curiosidade sobre o Gambit é que ele já empatou em lutas contra o Demolidor e o Homem-Aranha, demonstrando velocidade equivalente, se não maior do que a deles em combate, mesmo contra vantagens como o sensor aranha de Peter. Em outra ocasião, demonstrou que sua percepção e velocidade de reação eram melhores que a do próprio Homem-Aranha, pois ambos enfrentavam inimigos invisíveis e apesar de Peter sofrer, Remy lutava tranquilamente, quase como se os visse. Venceu Bishop e deu muito trabalho para Blade, venceu Mercúrio ou Quicksilver, apesar de sua velocidade, e foi capaz de acertar o Noturno, que usava o teletransporte para se locomover, adivinhando para onde ele se teletransportaria. Quando Gambit ficou cego, foi mostrado que ele possuía a habilidade de prever eventos futuros usando suas cartas de baralho através da leitura do tarô. Depois de Sábia tê-lo ajudado a restaurar sua visão, provavelmente por ter aberto estágios mais avançados de sua mutação, ele poderia se curar, estimulando sua própria atividade celular. Assim como ele já fizera uma vez quando seu tórax foi perfurado num jogo na Sala do Perigo. Mas ele ainda não demonstrou essa habilidade novamente. Como Cavaleiro da Morte, Gambit mostrou o poder de converter matérias inertes em substâncias tóxicas, como transformar ar em gases venenosos, e também a habilidade de ingerir doenças e pragas, poderes semelhantes com as de pestilência, ou polares. Ele não manifestou seus poderes de morte Gambit desde que ressurgiu como membro dos Carrascos de Sinistro. A última curiosidade sobre o Gambit que eu trago para vocês hoje é que Remy geralmente usa um traje com uma armadura altamente leve e articulada, e sua arma escolhida é um cajado de metal telescópico. Ele foi treinado em artes marciais, particularmente em boxe francês ou savate, que combinando com seu treinamento no clã dos ladrões e habilidades mutantes naturais, faz dele um combatente sobre-humano. Ele é um excelente combatente corpo a corpo, utilizando técnicas de luta de rua e acrobacia. Apocalipse, assim como na Bíblia, possui 4 cavaleiros, que no caso dos quadrinhos, sofrem uma espécie de lavagem cerebral para lutarem por ele. Durante as histórias do universo Marvel, Apocalipse reencarna diversas vezes, sempre escolhendo os mais fortes mutantes para formar sua guarda de elite. Gambit é um cavaleiro da 4ª geração, juntamente com Solaris, Fome, Geyser, Guerra e Polaris, Pestilência. Como morte, ele tinha o poder de converter qualquer material inerte em substâncias tóxicas, transformar ar em veneno e espalhar doenças e pragas. Tendo na mente apenas uma vaga lembrança de quem era, Remy atacou sua amante vampira e tentou matar todos os X-Men. Ciclope pediu ajuda dos Vingadores para deterem Apocalipse e seus cavaleiros. Apocalipse perde a batalha, Solaris resgata a morte, ou Remy, e foge. Depois volta para levar Polaris, porém descobre que ela tinha sido gravemente ferida e estava em coma.
Entre uma discussão sobre o que será deles agora sem Apocalipse, o Senhor Sinistro aparece e juntos eles reúnem novamente os Marauders. Sinistro resgata Gambit da forma de morte, recuperando sua mente. Então Remy, novamente em dívida com Sinistro, decide ficar ao lado dele, se sentindo traído pelos X-Men. O grupo de assassinos espera o momento certo para atacar os mutantes de Xavier. Se isso não bastasse, Remy ainda tenta convencer Cable, filho de Ciclope com Madeline, a virar um dos Marauders. Durante a batalha, Mística está do lado dos X-Men, trai a equipe e atira em Vampira. Os Marauders vencem o primeiro round e Vampira, ferida, é levada por Gambit. Ele e Solaris atacam Cable e aparentemente Remy o mata. Pelo menos é o que todos pensam. Gente, obrigado por assistir o vídeo. Agradeço o apoio de vocês, escrevendo nos comentários e tal. E críticas construtivas que vocês estão fazendo também. O meu próximo vídeo, vocês vão ter que escolher entre o Noturno e o Mutano, que eu vou colocar na tela. Se inscrevam no canal, se vocês gostaram dos vídeos. Se gostaram também, favoritem, avaliem se possível. Obrigado, falou e tchau!